Está conosco Danilo Arruda da Luz, com quem vamos conversar sobre a influência do Espiritismo no progresso. No Momento Espírita, veremos a mensagem Aprender com os Erros. Olá! O progresso da humanidade é lento, mas constante. O Espiritismo se tornará uma crença geral em todo o globo pelos seus princípios que são lógicos, coerentes, esclarecedores. Mas este fato não significa dizer que todos os homens serão espíritas. Qual a contribuição que essa doutrina dará ao homem para alcançar o seu progresso? Vamos conversar com Danilo Arruda da Luz sobre esse assunto depois do Momento Espírita. A perfeição ainda é um estado muito distante da humanidade. Todos os habitantes da Terra possuem fissuras morais e cometem equívocos. Na verdade, errar não é um escândalo no contexto das leis divinas. Deus não criou as criaturas perfeitas, mas perfectíveis. Os espíritos encarnam e reencarnam infinitas vezes para desenvolver as virtudes cujo potencial trazem em seu íntimo, a fim de que cresçam em vontade, sabedoria e amor. Dispõem de livre arbítrio. Caso não pudessem fazer opções, seriam simples marionetes. Como podem optar? É natural que nem sempre sejam felizes em seus atos. O outro lado desse processo de aprendizado é a responsabilidade. Ao desenvolver a consciência e a vontade, a influência dos instintos primitivos declina e a liberdade se expande. A criatura torna-se cada vez mais responsável por seus atos e pensamentos. Os equívocos são naturais para quem transita da ignorância para a sabedoria. Apenas é necessário reparar todos os estragos causados. Justamente por isso constitui sinal de imaturidade recusar-se a admitir os próprios erros. A humildade constitui pressuposto do aprendizado. Quem se imagina infalível e superior a todos, mantém-se estagnado. Para entrar em sintonia com a vida, impõe-se atentar para a lei do progresso. O universo todo é dinâmico. As espécies animais e vegetais aperfeiçoam-se incessantemente. Mesmo a configuração física da Terra não é estática. Da mesma forma que as espécies inferiores, o homem possui um papel a desempenhar no concerto da criação. Ele está inserido na natureza e deve ser um agente do progresso. Mas, para impulsionar o progresso, é necessário estar sempre evoluindo. Assim, para não trair a missão de sua existência, proponha-se a ser cada vez melhor. Admita sua imperfeição, mas não se acomode com ela. Por vezes você erra, mas isso é normal. Cuide para aprender com seus erros, a fim de não repeti-los inúmeras vezes. E também assuma as consequências, boas ou más, de seus atos. Repare todos os estragos que eventualmente causar. Pague suas dívidas, peça desculpas, recomponha-se perante seus semelhantes. Sem dúvida, é necessário algum esforço para reconhecer um equívoco e retificar o próprio caminho. Mas você viverá para sempre. Certamente deseja algum dia ser uma pessoa sábia e pacificada. Como ninguém fará o seu trabalho, esforce-se desde já para ser assim. Ao se recusar a admitir um equívoco, você retarda a realização de seu luminoso destino. Compenetre-se em seu papel de aprendiz e demonstre boa vontade para com a vida. Não se apegue a coisas pequenas como a vaidade e o orgulho. Tais fissuras morais
somente o infelicitam. Aprenda a fazer o bem sem qualquer interesse pessoal ou sentimento oculto. Ame e respeite a vida. Seja nobre e solidário. No início pode ser necessária alguma disciplina, mas com o tempo você incorporará esse modo de viver e será uma pessoa maravilhosa. Eis uma meta pela qual vale a pena lutar. Acabamos de ver a mensagem Aprender com os Erros, que está no CD Momento Espírita número 12, produzido pela Federação Espírita do Paraná. E aqueles que quiserem acessar esta e outras inúmeras mensagens poderão fazê-lo através do site momento.com.br. Danilo Arruda da Luz é nosso convidado de hoje. Danilo, é uma alegria muito grande recebê-lo neste programa. O Espiritismo, em seu tríplice aspecto, filosófico, científico e religioso, apresenta uma doutrina lógica, uma doutrina esclarecedora. Diante disso, nós podemos dizer que o Espiritismo será um dia uma doutrina na qual todos acreditarão e aceitarão como uma verdade? Inicialmente, a nossa felicidade em estarmos novamente no programa. Com certeza, o Espiritismo será um dia, e diremos um marco na história da humanidade, o ponto no qual irão convergir todas as pessoas em termos de crença, de aceitação. Não o Espiritismo especificamente pelo nome como doutrina espírita, mas pelos princípios que esta doutrina nos traz, nos oferece, esclarecendo aquilo que devemos compreender como sendo as orientações de Jesus. Ou seja, para nós o Espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, aquele consolador que o Cristo havia prometido, aquele que vem para melhor explicar tudo aquilo que Jesus já nos havia ensinado, além de aumentar ainda o nosso conhecimento, ampliar os nossos conhecimentos. E ele tem uma grande vantagem. Esses princípios, expressão da lei natural, expressão das leis divinas, da vontade divina, mas o Espiritismo hoje não tem a tarefa hercúlea que o cristianismo teve ao seu tempo. Enquanto que ao tempo de Jesus houve a necessidade de se destruir pensamentos, conceitos e preconceitos que estavam totalmente equivocados quanto ao entendimento do que seria a lei divina, e por isso dizemos, e Kardec, com o auxílio dos Espíritos, nos traz esta ideia na questão 798 do Livro dos Espíritos, o cristianismo teve um papel de embate, diríamos assim, com a sociedade daquele tempo, com o pensamento que se estabelecia nessas sociedades. E nesta tarefa ele, lógico, teve um dispêndio de energia muito maior. O Espiritismo agora vem construir sobre as bases que o cristianismo já instalou naquele tempo. Principalmente, e a mais importante, a única que diríamos é fator preponderante no sucesso, seria o entendimento verdadeiro do amor, o que seria o amor e que sem o amor, como Jesus nos ensinou, nada poderia acontecer, nada se realizaria em termos de progresso, de crescimento. O Espiritismo vem agora estabelecer suas bases em cima dessas que o cristianismo já havia apresentado ao seu tempo. Então ficou um pouco mais fácil, né, diríamos assim, o trabalho. Mas insisto e novamente registro a ideia do Espiritismo como conceitos, como orientações. Se, vamos dizer assim, no futuro houver uma doutrina única ou uma religião única, seja qual for o nome que ela tenha, o que temos a certeza é que os seus conceitos, os seus princípios, serão esses que o Espiritismo hoje vem nos ensinar, nos orientar. Inclusive, nós vemos hoje um grande avanço na união das religiões, não é, Danilo? Exatamente. Grupos que se formam procurando a união entre representantes das diversas religiões, procurando
conhecer melhor, né, os princípios de cada uma delas, fazer a relação entre esses princípios, com este intuito, que eu entendo o Espiritismo favorece no futuro a todos nós, de procurar entender, verificar quais são aqueles que realmente estão em concordância com o desejo divino, né? O progresso é a forma do homem se modificar, crescer e alcançar os seus objetivos. O Espiritismo pode ajudar o homem a conquistar seu progresso, e de que forma, Danilo? Com certeza o Espiritismo fará isso, né? Principalmente, e aqui aproveito novamente em O Livro dos Espíritos, uma orientação que os Espíritos nos oferecem, o Espiritismo conseguirá este intento a partir, textualmente, como está no Livro dos Espíritos, destruindo o materialismo. E entenda-se aí a ideia materialismo como todos os princípios dos quais o materialismo se embasa, né? Nos quais se embasa. Principalmente a ideia de que não existe simplesmente a vida no plano físico, não existe apenas esta dimensão na qual estamos inseridos e, consequentemente, os valores que ela nos apresenta. Existe algo que vai além dessa dimensão material, que é a dimensão espiritual, que é o foco da doutrina espírita, a interpretação, a compreensão desta dimensão espiritual, entendê-la, quais são as leis que regem essa dimensão. Então o Espiritismo traz para nós esta ideia de mundo espiritual, da continuidade da vida e, consequentemente, uma série de conceitos provenientes das ideias materialistas vão se desfazendo. Conceitos e ideias essas que são os principais fomentadores de alguns sentimentos que atravancam, que obstaculizam o progresso da humanidade, principalmente egoísmo e, consequentemente, e diretamente consequência do egoísmo, diremos também o orgulho. Na condição de se interpretar como existe apenas a vida material, a dimensão material, fica lógico e patente que serão esses valores que nós alcançamos nessa dimensão material que terão importância para nós. Esses valores, de uma certa forma, interferem no nosso desenvolvimento, no nosso cultivar valores de ordem, de natureza espiritual. Então, para a pessoa materialista, que seja materialista por ideal, em acreditando que não existe nada após o término da vida física, não haverá aí um estímulo, um esforço da parte delas em fazer certas transformações que, diríamos, necessitam dos valores espirituais, dos valores morais, pois que esses valores, ao longo das diversas encarnações, como o Espiritismo nos ensina, mas principalmente na necessidade do progresso espiritual, do espírito, da sua essência, esses valores perdem o sentido, né? Enquanto aprendemos aqui que da forma como utilizamos os bens materiais, da forma como nos relacionamos, no desenvolver sentimentos bons, sentimentos de fraternidade, solidariedade para com o outro, de humildade, aprendendo que esses sentimentos nos auxiliam no avanço do espírito, no progresso, que esses sentimentos nos auxiliam no avanço do espírito, em outras oportunidades, em outras encarnações, estivermos exercendo isso que estamos aprendendo ao longo das encarnações, nós vamos alcançar felicidade, bem-estar, estaremos entrando em comunhão com o pensamento divino. Se esta ideia está presente em nós, nós passaremos, nesta como em todas as demais encarnações, procurar cultivar, desenvolver e cultivar esses sentimentos. Mas se nós imaginarmos que existe apenas esta encarnação, por que me esforçar para tal? Ao final dessa vida, tudo acaba, tudo desaparece. Então, por que eu vou me esforçar em me melhorar, em me tornar uma pessoa mais justa, mais humilde? Isso aí acaba um dia e pronto, não tem consequência nenhuma, né? Então, o Espiritismo
atuando diretamente na mudança desta ideia materialista ou desses ideais materialistas, vai colocando no homem outros valores, vai convidando-o a se transformar, a se modificar, e nessa transformação, nessa modificação, ele vai entrando em sintonia com a lei natural, com o pensamento divino, com a vontade divina e, consequentemente, vai progredindo, vai evoluindo, vai se modificando. Danilo, o Espiritismo surgiu em 1857 com base nas comunicações dos espíritos. Por que os bons espíritos não apresentaram há mais tempo esta doutrina à humanidade? Não poderíamos já estar mais adiantados do que estamos hoje se isso tivesse acontecido? Esse é um pensamento lógico para todos nós, né? Se ele nos apresenta uma mensagem que é a expressão da verdade, que é a vontade de Deus, por que não antes, né? Para que nós não tivéssemos nos equivocado há tanto tempo, há menos tempo a gente já pudesse estar nesse caminho de progresso, de evolução. É lógico que essa ideia cabe perfeitamente. Mas nós devemos entender, primeiramente, que para que o progresso se estabeleça, é necessário que ocorra uma série de transformações, de mudanças, que o pensamento vigente em uma certa época, de uma certa geração, ele vá se modificando, e dessa forma vai se estabelecendo a melhoria, a adequação dessas ideias, desses pensamentos ao que é correto, ao que é justo. Mas isso está diretamente ligado com a capacidade que os homens, que os espíritos vão adquirindo ao longo das encarnações, ao longo do seu processo evolutivo. Então diríamos assim, os espíritos já tinham toda esse entendimento e poderiam ter oferecido toda essa orientação há muito mais tempo. Mas será que nós, como humanidade, como espíritos encarnados, vivendo nesse planeta, estaríamos aptos a compreender, a entender essa orientação? E depois, se estivéssemos aptos, já seríamos capazes de colocar em ação, em prática? Vejamos, a história nos demonstra, o próprio cristianismo, né, a partir das orientações de Jesus, há aproximadamente 2000 anos atrás, sofreu muito no seu início e até surgiram por dificuldades de interpretação de ideias, por atendimento a interesses, vários interesses, princípios foram sendo modificados para atender alguns interesses. Outros, por má interpretação, por falta de condições da interpretação. E não há esse risco nos dias atuais, risco de se adulterar os princípios que norteiam o Espiritismo, Danilo? Existem, e eu te diria que muitas são as tentativas para que isso aconteça, que isso se estabeleça, né? Quando entendemos o Espiritismo como a expressão da verdade, verdade esta que irá promover uma transformação imensa no pensamento da humanidade, no comportamento da sociedade, das pessoas, promover um processo de moralização, de conquista da ética, como devemos realmente entendê-la, tudo isso vai de encontro a interesses de muitos que ainda, mergulhados na sua ignorância, ainda estimulados pelas suas imperfeições, insistem em permanecer da mesma forma como estão há séculos e séculos, que são espíritos que vêm reencarnando e procuram manter as suas regalias, procuram manter aquilo que na concepção deles, na interpretação errônea, lhes oferece a condição de felicidade, o gozo, a satisfação das coisas que a materialidade nos proporciona. Mas o que é importante a gente salientar e entender, que em sendo o Espiritismo a expressão da verdade e conhecendo que a verdade ela jamais poderá ser destruída, porque é algo natural, é algo divino, nós tenhamos a tranquilidade e o entendimento de que
Poderá, em algum dado momento, surgirem as turbulências, como acontecem. Poderá até mesmo, em um dado instante, um certo local, a ideia ser abafada, adormecer, mas tenhamos a certeza nos nossos corações que, em sendo a verdade, em um outro momento, em uma outra época, em outro lugar, ela desponta. Não há como destruir a verdade. Você pode tentar criar obstáculos para que ela não se estabeleça, mas destruí-la jamais. E de que forma se pode evitar, Danilo, que aconteça esse desvirtuamento dos preceitos espíritas? Amor e instrução. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nesses dois mandamentos, nesses dois ensinos, ele resume tudo o que é necessário para nós compreendermos a doutrina espírita e aplicá-la. Primeiramente, o amor, ele está se referindo a nosso cultivar virtudes, transformar nossos vícios morais em virtudes, que os nossos sentimentos sejam os melhores possíveis. Então, que aprendamos a desenvolver esses sentimentos e do exercício de todos eles nós estaremos indo na verdadeira prática do amor, como ele havia ensinado. Mas, ao mesmo tempo, ele também nos deixa instruí-vos, porque ele entende, ele sabe, sem que nós compreendamos verdadeiramente o que sejam cada um desses sentimentos, o que seja o pensamento divino, o desejo divino, o que seja o verdadeiro sentido de justiça, o senso de justiça, o porquê do direito à liberdade que todos nós temos, o porquê do entendimento da igualdade que deva existir entre todos nós. Se isso não se estabelecer, nós não conseguiremos nem alcançar o progresso que tanto desejamos, a nossa melhora, a nossa transformação e, consequentemente, a felicidade que todos almejamos. Então, a forma que poderíamos dizer nos auxiliará a evitar todos esses problemas que possam acontecer, ou mesmo as dificuldades para que se estabeleça o progresso de forma mais rápida e natural nas nossas vidas, estará relacionado a esse exercício em nossas vidas, do aprender, e aí diremos aprender em todos os sentidos, não apenas daquele da instrução, de conhecer informações, mas entendê-las principalmente e utilizar isso para se autotransformar. E o amor como sendo a expressão da prática de todo este conhecimento que a gente vai adquirir. Então, o Espírito de Verdade nos ensina: ame, aprenda a amar e aprenda a praticar. Colocar este amor em ação em nossas vidas. Dessa forma, nós alcançamos o que desejamos. Nós agradecemos a sua participação, com certeza nos trouxe muitas reflexões. Agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.